Olá, professor Neto falando para o sétimo vídeo da série Trabalho de Conclusão de Curso. Eu vou falar agora sobre um tema que gera muitas dúvidas entre os acadêmicos, de como elaborar a sua lista de referências. Isso aí. As referências são todas as obras que vocês e os autores que vocês citaram ao longo do texto, ao longo do escopo de projeto. E nós temos no Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas que regulam sobre a forma correta de citá-las no final do projeto, no final do texto, no final de um artigo científico. E que vocês podem pesquisar, inclusive pela internet, a forma correta de como citar um livro, como citar um artigo, como citar um documento de uma organização pública ou privada, um relatório, enfim. Existem critérios para isso, né? A norma da BNT 6023 ela traz informações bem interessantes que eu sugiro que vocês pesquisem para poder auxiliar como é que vocês vão compor isso. E também, em alguns casos, algumas revistas científicas no Brasil estão alinhadas pela forma de formatação de acordo com Vancouver. Então, nós temos uma realidade também bastante visível em algumas revistas científicas, tanto em formato BNT como de Vancouver. Mas, para a maioria dos casos, ainda seguem as normas da BNT, que eu sugiro que vocês realmente busquem esses referenciais para tirarem todas as dúvidas. Então, qual é a dúvida mais recorrente? Professor, eu tenho que citar todas as fontes que eu li e colocar nas referências, ou só aquelas que eu identifiquei no escopo do texto? Exatamente, é a segunda forma. Somente os autores citados, as obras consultadas, aquelas que foram mencionadas através das suas fontes, deve aparecer na lista em ordem alfabética das referências. Ok? Então, aqui você não precisará colocar uma reportagem que você leu, que te ajudou a construir um mapa mental sobre determinado assunto, se você apenas citou, que deve colocar nas referências. Seguindo aqui um protocolo, né, de primeiro referenciar o sobrenome do autor, aí vem a abreviatura do nome ou nome por extenso, o título da obra, qual é a edição, a cidade, a editora e o ano. Isso normalmente segue o rigor para livros, entre outras especificidades. Inclusive, quando vocês utilizarem fontes digitais, documentos eletrônicos, existe uma forma também de citar. Então, a BNT 6023 vai te auxiliar como é que cita no final do texto autores que são oriundos de documentos eletrônicos. Além disso, precisa seguir um critério estabelecido pela BNT, tanto no corpo do texto, para citar o sobrenome, o ano, e se for uma citação direta, a página, ou indireta, apenas o sobrenome e o ano da obra, mas também corresponder todas essas fontes no corpo do texto com as referências bibliográficas. Dentro dessa especificidade, para você, pesquisador, conseguirá formatar dentro da dinâmica não somente de conteúdo, mas também de forma do projeto. Quando a gente fala a forma do projeto, nós precisamos verificar primeiramente o que as nossas instituições de ensino nos coloca como exemplos. Às vezes, né, no caso da universidade onde eu trabalho, nós temos um template, ou seja, um documento padrão já pré-estabelecido de como preencher o plano, né, o projeto de pesquisa. E para outras realidades também pode ocorrer, como também não. E isso é muito particularizado para cada realidade de graduação. Eu sugiro que vocês conversem com os orientadores, com o professor orientador, para que vocês adquiram maior confiança na hora de estabelecer a forma, a formatação do seu projeto de pesquisa. E a partir do projeto de pesquisa, construir esse roteiro condicionado ao regulamento de TCC da sua instituição, que ele pode ser a partir da realidade de um artigo científico, de um plano de negócios ou de uma monografia. E cada uma delas segue um critério.
Se eu optar, por exemplo, para um artigo científico, podemos falar isso um pouco mais à frente, em novas produções de vídeo, eu preciso primeiro condicionar a minha formatação a partir de uma revista qualificada que eu escolher na minha área de conhecimento e que eu desejo futuramente submeter para uma apreciação do comitê científico e aí, né, posteriormente a isso, mediante a um critério da revista científica, selecionar a sua obra ou não, ou aceitar a sua obra para publicação, ou recusar a sua obra para ser publicada. E isso é interessante porque o seu currículo acadêmico ganha um status diferenciado quando você tem uma publicação de um artigo qualificado hoje pela CAPES, né, que é o órgão que regula sobre a qualificação das revistas brasileiras e internacionais. Nós temos isso como um veículo para poder validar essa dinâmica, como também ao estruturar uma monografia, cada instituição ela vai definir os seus critérios para compor a formatação desse trabalho, que muitas vezes são divididos em capítulos, diferente de um artigo que é dividido por seções. Então, a monografia ela tem uma perspectiva de mais páginas que um artigo. A quantidade de páginas, por exemplo, de um artigo vai estar definido através do critério da revista científica. Algumas giram em torno de 12, 15, 20, 25 páginas. Então depende muito dos critérios estabelecidos para os autores que vão submeter o trabalho. Já no caso da monografia, gira em torno de 60 páginas, 80 páginas, depende muito do regulamento de cada instituição, que eu recomendo que você leia com atenção. Já o plano de negócios, voltado para aquelas instituições e os cursos na área de ciências sociais aplicadas, cursos de administração, economia, turismo, entre outras áreas, podem desenvolver o plano de negócio como um trabalho de conclusão final. E para você que tem essa realidade na instituição, já está regulamentado, diferente da realidade de formatação de artigo e monografia, o plano de negócios vai ser preciso seguir um sumário executivo, com diversas etapas para serem cumpridas. O plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, o plano estratégico, em etapas. E ali você vai seguindo um critério. Inclusive, uma das instituições no Brasil que apoia o empreendedorismo e que fomenta a educação empreendedora, o Sebrae, tem várias formas de qualificar você que tem interesse de elaborar um plano de negócio, inclusive de ferramentas online disponível gratuitamente pela internet, que eu sugiro que você também recomende. Então, para fechar essa série do trabalho de conclusão de curso, eu sugiro que você pesquise fontes, pesquisem normas da BNT, as mais atualizadas, que elas vão se atualizando recorrentemente, assim também como verificar as revistas qualificadas na sua área de atuação, e você pode utilizar a base da Sucupira, colocando no Google você vai conseguir localizar, lá você vai conseguir identificar uma lista de todas as revistas qualificadas hoje, tanto nacional quanto internacional. Pergunte para o seu professor orientador, que ele vai te recomendar aquela revista que está mais próxima da sua área de conhecimento, e para aqueles na área de gestão, na área de business, de negócios, que possam alavancar o empreendedorismo através do plano de negócio. Uma excelente oportunidade para buscar resultados dentro do mundo dos negócios. Então, seja qualquer forma que vocês escolherem, estiverem condicionadas, que vocês sempre pensem positivo, que é possível desenvolver o trabalho de conclusão de curso com eficiência, com qualidade, porque você está se debruçando dentro de um universo de conhecimento que você teve ao longo de todos os anos de curso, né, de graduação ou pós-graduação, e que vai conseguir sempre buscar inovação, a questão mais próxima da realidade para poder responder às dores das pessoas que estão sentindo, que estão envolvidas dentro desse escopo teórico, dentro desse escopo de atenção no campo de pesquisa, e você vai se tornar, sim, uma referência dentro da sua área de atuação. Então, positividade, foco nos estudos, boas leituras, para que vocês tenham
muito êxito e também o resultado de conquistar o diploma de graduação ou pós-graduação, ok? Eu vou deixar aqui meu contato para vocês. Se vocês gostaram dessa série, é só curtir aí o vídeo que a gente vai se falando nas próximas oportunidades. Um grande abraço aqui do professor Neto e até a próxima. Até mais.